De Tudo Um Pop. Com Igor Miller. E seguimos aqui na última parte dessa conversa com o escritor Cristóvão Teza, que essa semana lança seu novo livro, A Tensão Superficial do Tempo. E ele já contou pra gente sobre o novo trabalho, sua história e construção. E agora a gente quer saber um pouco sobre como funciona a sua literatura. E uma questão bem interessante nela é a repetição de personagens em diferentes livros, recurso clássico na literatura, como na obra de Faulkner, por exemplo. Teza, conta pra gente como funciona esse expediente no seu trabalho. É verdade que eu tive sempre uma tendência de usar personagens em mais de um livro. Isso começou com o Giuliano Pavolini, que é um romance dos anos 80, e depois eu aproveitei dois personagens dele do livro seguinte, O Fantasma da Infância, embora sejam completamente autônomos, né, numa outra dimensão, mas eu tinha ali. E alguns personagens foram reaparecendo em alguns livros meus, assim, fazendo pontas, digamos, até que com a Beatriz. Minha personagem Beatriz começou com uns contos avulsos que eu escrevia. Eu comecei a escrever contos com a mesma personagem, que não é uma coisa muito... Isso é comum muito na literatura policial, que aliás eu invejo. Eu acho que o escritor de literatura policial tem essa vantagem. Você cria um detetive, um personagem que atravessa todos os livros, quer dizer, é meio caminho andado, né? Você não precisa desperdiçar personagem. E eu, com os contos da Beatriz, tem um livro chamado Beatriz, né? Eu comecei a criar uma espécie de alter ego intelectual para mim, que é uma personagem mulher, que eu acho muito interessante, que te obriga a um deslocamento já, né, imediato. Você tem que entrar numa outra cabeça, num outro mundo, perspectiva feminina, que não é fácil. Eu sabia que eu estava mexendo num vespeiro aí, mas até que eu fiquei feliz porque acabou dando certo. Depois eu escrevi um erro emocional, que era para ser um conto, mas virou um romance, uma novela, né? E ela reapareceu nesse livro. A tradutora, ela aparece também de novo como protagonista. Nesse livro, a Beatriz faz uma ponta, ela é uma professora lá, que eventualmente conversa com o Cândido. E eu tenho até a ideia de, num próximo livro, voltar com essa personagem, que é uma personagem forte. Sim, o Faulkner foi uma referência para mim, o Faulkner e Balzac, né? O Balzac dizia que queria fazer, que é um grande romancista do século XIX, assim, uma coisa espantosa, né? A quantidade de romances que ele escreveu. Ele queria fazer concorrência ao registro civil, né? E conta a lenda que quando ele estava doente para morrer, ele chamou o médico, mas não o médico real, o médico que era personagem dele. O Faulkner também, que fez aquela saga das famílias do sul dos Estados Unidos, também retomava personagens e tal. É uma ideia que me fascina, assim, uma espécie de você criar um mundo paralelo, né? Quer dizer, eu vejo o romance, a literatura, minha literatura, assim, como uma criação de hipóteses de existência, que é uma maneira de se pensar o mundo real, né? Criando uma moldura, se colocando ali, dando algum sentido para os cacos da percepção da realidade. Então, não é uma coisa assim determinada, mas acontece essa repetição de personagens. É uma coisa que eu gosto de fazer. E para a gente finalizar, os seus trabalhos lembram muito a tradição do fluxo de consciência, de Proust, Joyce, Virginia Woolf e do próprio Faulkner. A gente poderia chamar seu estilo de fluxo do tempo mesmo? Sobre o meu estilo, quer dizer, como que essa percepção da realidade acontece na cabeça dos meus personagens, foi uma evolução própria de uma voz minha que foi se desenvolvendo literariamente, livro a livro. A minha literatura foi ficando cada vez mais introspectiva, a partir do Fotógrafo, lá de 2004, outros. Depois o próprio Filho Eterno, né, que é o meu livro, o único livro biográfico que eu escrevi, autobiográfico, mas essa relação de tempo e espaço, de fusão de tempo e espaço, fluxo de consciência. Isso aí começou a tomar corpo nos livros subsequentes, o Professor, a Tirania do Amor, a própria tradutora, né? Um erro emocional, a ideia de que como funciona, uma coisa que me fascina para escrever é esse tipo de representação da realidade, como dar conta da percepção caótica da realidade que é o nosso dia a dia, quer dizer, como você percebe a realidade, você percebe cacos, a gente não sabe bem o que é que dá sentido o que nos acontece no dia a dia, nesse processo instantâneo, né?
E a literatura, de certa forma, faz uma simulação disso aí. Claro que não é um retrato realista, isso não existe. Você recria, cria uma representação, uma imagem, uma hipótese, e partilha isso com o leitor, né? Mas é de fato, no livro, por exemplo, esse livro, eu até radicalizei esse processo, porque o Cândido está num banco de um parque e entre esse primeiro momento e o final do livro se passam 270 e tantas páginas e, de fato, são apenas uns 20 ou 30 minutos, né? É um tempo muito curto. Como se a gente fosse a vida toda, o tempo todo, né? Todos os tempos estão simultâneos na nossa memória. Então, isso aí é forte, eu acho que está correto, é um fluxo de consciência. Esse é Cristóvão Teza, autor de Atenção Superficial do Tempo, lançamento da Todavia. E eu lembro a você, caso você tenha perdido algum episódio dessa série com o autor, dá para ouvir esses e outros lá no YouTube da Rádio Eldorado. Com os trabalhos técnicos de Moacir Biasi e Igor Miller falando um pouco de tudo um pop. Para o fim de tarde, Eldorado.